Gravando. É, E quero começar falando um pouco dos materiais. Essa imagem, a gente vai pintar essa porta. É uma imagem bastante didática, porque ela é cheia de luz e sombra, e ao mesmo tempo ela tem pouquíssimas cores, né? Então, como que vai funcionar? Eu separei esse amarelo ocre pra gente fazer, né, as partes que são amareladas aqui. Isso aqui chama um batente da porta, não sei como é que chama essa coisa aqui em volta. Pra gente fazer o verde da porta, a gente vai usar o azul ultramar, que é esse aqui, misturado também com o amarelo ocre e talvez com um pouco desse amarelo cádmio aqui. É um amarelo cádmio claro, mas enfim, vamos ver como que eles vão conversar e que cor que a gente vai chegar. E esse fundo aqui é branco, e aí é uma coisa também que eu quero conversar, que o branco nunca é branco, branco de verdade, né? Ele é sempre ou é um pouco mais quente, ou é um pouco mais frio. Então, é muito difícil a gente deixar a coisa simplesmente no branco. Quando a gente está falando de papel, talvez aquarela se faça um pouco, mas se a gente está falando de pintura em tela, é bem difícil mesmo. Porque, sei lá, tem a preparação da tela que tem uma textura que é diferente da textura. é, da textura da tinta, né? Aí fica esquisito quando a gente. Você tá olhando uma pintura e tem uma parte que tem uma textura que é claramente é o fundo, assim, não é a tinta. Tem alguns artistas que usam isso, mas não é o, o habitual. Vou postar lá no grupo dizendo última chamada e aí a gente começa. De novo o link. Eu ouvi que entrou mais alguém. Cristiane, seja muito bem-vinda. Vamos lá. E aí tem mais uma coisa que assim, essas tintas aqui são umas tintas que faz tempo que eu não uso, eu nem tô tão mais acostumado assim com elas. Caso elas acabem, eu vou usar pigmento e aí vocês usem a tinta normal, assim. Entende? Se eu usar pigmento, entende o pigmento como se fosse tinta. Vamos lá, deixa eu olhar aqui para minha imagem de referência. Ah, uma outra coisa foi que eu passei aquela listinha. Os pincéis daquela listinha são esses aqui, né? Que é um maiorzão que a gente vai usar para pintar esse branco, assim, para fazer as coisas mais. Desculpa, eu vou com barulho aqui. Para fazer as coisas maiores e aí é isso, né? Quanto menor, menor o pincel. Então esse aqui para coisas médias, esse pequenininho para coisas pequenininhas. Quando a gente for mexer na tinta, eu vou falar que tem um pincel mais fininho, mas que para essa tinta eu não acho pincel assim, ó. Eu acho que essa tinta ela é muito grossa e aí esse pincel, sei lá, meio não funciona. Então vamos começar do mais escuro para o mais claro. Então a gente vai começar, na verdade, fazendo uma cor. Vai ser uma cor para esse preto. Ó, o preto, né? O preto que tá aqui na sombra. No desenho que eu mandei para vocês, aqui tá meio esquisito, mas é porque tem, tipo, tem a sombra já, né? Eu gosto sempre de quando eu vou desenhar, de passar um traço também meio delimitando onde é a sombra e onde não é. Eu vou pôr um pouquinho de azul, porque não existe um preto preto assim, né? Puro. E ali é uma cor um pouco mais fria, então eu gosto de.
Uma coisa que é bem importante de pensar quando a gente está pintando, que é o contrário do desenho, né? E que é uma chave que tem que virar assim, é que a gente está trabalhando com mancha, a gente não está trabalhando com linha, né? Tá. Eu vou pôr um pouco de branco aqui, porque aqui a gente já entra numa transição. Aqui em cima a sombra ela é bem escura, né? Aí pra cá, tipo, pra baixo e aqui a direita pro meio, né? Ela vai ficando mais esverdeada, porque é a porta, né? Tipo, é o verde da porta. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouco desse verde. E como que eu vou fazer esse verde? Amarelo, ocre e azul. E aí depois eu vou escurecer esse verde. Lá tem um monte de coisa em cima da minha paleta, né? O amarelo ocre, ele é uma cor interessante assim, porque ele é um amarelo, é uma cor clarinha e tal, mas ele é mega pigmentado. E ele não é tão clarinho assim, né? Apesar de chamar amarelo, aqui eu vou precisar fazer quase que um meio a meio para fazer o verde. E aqui já vai ser um verde de sombra mesmo. A gente nem vai precisar pôr tanto preto assim. Uma forma legal de testar, não vou conseguir pôr, mas é pôr bem do lado, sabe? Eu coloco perto da minha tela, dá pra pôr um pouquinho de preto. Só um pouquinho. O preto é uma cor mega escura, né? Então se você põe um pouquinho, ele já meio toma conta de tudo. Então a gente tem que com bastante calma. Acho que esse verde tá bom. E dá uma borrifadinha de água. Aí o meu pincel tá com uma tinta super escura, eu vou limpar ele. Pra limpar o pincel, a gente aperta, né? Não puxa ele enquanto aperta, senão você vai arrancar a cerda. Você só aperta, dá uma chacoalhadinha, põe na água limpa e é isso. Eu vou pegar esse verde escuro, usar aqui. Vocês vão percebendo, né? Conforme a gente começa a pintar, que a gente leva muito tempo para fazer as cores, assim. E que às vezes a gente leva mais tempo fazendo cor do que pondo a cor na tela, né? Do que pintando efetivamente. Coisa que às vezes é meio frustrante, assim. Sei lá, faz parte, assim. Acho que vale a pena a gente entender que preparar a cor também é pintar. Ah, enfim. Aí a gente vai começar a encarar uma questão da pintura que é assim, a gente vai precisar simplificar algumas coisas, né? Se vocês olharem, deixa eu ver se eu consigo aqui. Enfim, eu queria aumentar mais, mas é isso aí. Ele tá com o cursor tá com essas pontinhas aqui. Se vocês olharem, aqui a gente vai ter um traço preto. Aqui também vai ter um traço preto. Só que se você olhar aqui no desenho e olhar para o menor pincel que a gente tem, fazer esse traço preto vai ser um negócio muito difícil. Então, o desafio da pintura é entender. Um dos desafios, né? É entender isso, assim. É entender
o que eu consigo fazer, o que eu não consigo e como que eu adapto isso, né? Aqui a gente vai fazer essas, eu não sei como chama, né? Tipo, essas madeiras que tem aqui na porta. A gente vai começar, na verdade a gente vai começar por elas. Porque se eu pintar por cima, eu vou perder o desenho. Então a gente vai começar por elas e depois a gente faz o fundo. E aí a gente tem que olhar pra elas e entender o que que é importante aqui, né? O que que eu preciso de fato representar. E aí, eu vou pintar e aí vocês vão entender. Cadê a minha espátula? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma versão, né? Eu já tenho esse verde mais escuro. Eu vou fazer uma versão clara dele, né? Com o branco. Tá bem claro, mas eu acho que é isso mesmo. Pelo que eu medi ali. Vamos lá. Então, olhando, né, para essa parte aqui, a gente vê que aqui em cima ele tá mais clarinho, aqui ele tá um tom médio e embaixo ele tá um tom escuro. Pra gente começar com o tom escuro, a gente vai pegar, né, escuro, vai pintar embaixo. E vai pintar um comecinho daqui, vai. E aí olha pra referência pra ver se faz sentido pintar a lateralzinha aqui. Eu acho que não faz. Vamos aumentar um pouco. Eu acho que é até aqui assim mesmo, né? Não é mais do que isso não. E aí essa cor escura vai estar aqui também. Então a gente também vai pôr este daqui, a gente vai pôr aqui. Aqui, pra mim, tipo, pro meu gosto, pro tamanho do pincel e tal, eu tô achando essa tinta muito grossa. Então eu vou pôr um pouquinho de água, vou dar uma misturada. Ela fica da que eu quero. E aí desse lado aqui é meio a mesma coisa, né? Então a gente vai também. E uma outra coisa que eu gosto sempre de falar é que assim, o desenho é um guia, né? Então se vocês olharam o desenho que eu fiz, tipo, aqui tem uma coisinha, aqui não tem, né? E não precisa ter, porque eu já sei onde tá. Então eu vou pôr aquela luzinha escura. Luzinha escura é ótimo, né? Aquela área escura. E na verdade, desse lado aqui, a gente olhando para a referência, dá para ver que essa lateral toda é escura. Vendo aqui, ó. E aqui. Beleza. O ideal era pegar essas partes escuras e já pintar em todos os quadradinhos. Pra gente não se perder, eu vou pôr os claros aqui. E aí a gente vai fazer um tom que vai ser um intermediário, que vai ser mais escuro do que aquele claro e mais claro do que aquele escuro, certo? Dá pra ver aqui na paleta, né, que tem esse tom. Deixa eu sumir aqui com essa porta. Tem isso aqui que tá mais claro, aqui no meio que tá intermediário e aqui que tá escuro. É legal ter uma paleta assim, porque aí a gente vai arrastando a tinta e vai criando essas misturas, né? Então, eu vou pôr esse intermediário e, e aqui. Na verdade, o fundo também vai ser o intermediário, mas ele tem uma listrinha ali entre
essa parte de cima e a parte de baixo, que é escura. Então a gente vai o tracinho escuro. E aí vai por essa cor intermediária aqui. Aí vocês estão vendo, né, que eu dei uma atropelada ali, que eu passei por cima. Isso é um grande problema? Não, porque aí a gente vai esperar essa tinta secar e a gente vai dar acabamento, vai retocar isso aí. Talvez eu tenha sido muito otimista em achar que esses detalhes aqui seriam confortáveis de se fazer nesse tamanho de pintura. E aí, aqui no meinho é a mesma coisa, né? Você vai ter também um contorno mais escuro e o miolinho ali mais claro. Certo. Aí, desse lado aqui, a gente pode pegar, claro, e já ir pondo. E, ó, essa parte aqui vai ser... Uma coisa que eu queria ter falado, que eu esqueci de falar no começo, é que eu tô pensando em criar alguma coisa que seja mais acessível, assim. Porque eu tô dando aula e tal, e isso é uma coisa pra... Ah, tipo, demanda um compromisso, né? Não só um compromisso de grana, mas de tempo e tal. E aí eu queria fazer uma coisa mais, sei lá, mais leve, mais acessível mesmo, que demandasse menos tempo, fosse mais simples pra eu organizar e tal, então que eu conseguisse... Ah, que fosse, demandasse menos de mim, aí eu ia conseguir cobrar mais barato. Agora eu vou fazer essa partezinha aqui de fora, tá vendo? Que é um traço escuro também. E aí eu fiquei pensando, mas como é que eu faço e tal, e aí eu cheguei à conclusão que seria muito interessante se eu perguntasse pras pessoas, né? E aí, entre hoje e amanhã, eu vou lançar lá no grupo uma pesquisazinha pra saber se existe esse interesse e tal. Então, eu vou pingar água aqui porque tá muito, muito viscosa a tinta, muito grossa. E aí, como o pincel é pequenininho, é meio ruim sabe, de pilotar ela, assim, dela te obedecer. Como que funciona esse papo de diluição? A acrílica, ela aguenta diluição até que bem, mas tudo tem limite, né? Chega uma hora que você vai estar pintando com água suja ali, se você diluir muito. Então tem que tomar esse cuidado. Eu tento nunca diluir mais de 50%, assim, né? Então ter tipo uma parte de tinta para uma parte de água. Não é uma super regra, assim, sabe? Uma coisa que, ah, meu Deus, se não fizer a pintura vai se autodestruir, ou sei lá, vai vir a polícia da pintura e vai prender. Não é isso. Mas você começa a correr o risco de. Você começa a ter menos pigmento, e aí você vai ter menos resina acrílica também, que é o que segura o pigmento. Então, né, vai ficando mais precária a coisa. Olhando pra minha referência e comparando com o meu desenho, eu tô achando que aqui tá muito escuro. Tipo, isso aqui talvez fosse pra ser mais claro. Tem duas formas de resolver isso. Uma é de fato pondo uma cor mais clara, mas outra é por contraste, assim. Então a gente pode pôr uma cor mais escura. E aí esse traço de tinta escura, ele gera um contraste e faz ficar
faz com que isso aqui que nem tá tão claro pareça mais claro. Não sei se tá fazendo sentido. Isso aí. E aqui em cima é o. Aí eu vou aumentar essa. E aqui, como eu molhei, ele começa a demorar mais pra secar e começa a virar tipo uma laminha, assim. Então aqui o que eu tenho que fazer é parar de mexer nisso aqui, eu vou pro próximo, e aí quando isso secar eu volto e aí eu dou mais uma camada, porque senão vai virar uma meleca. Vamos lá, vamos pro de baixo. Aí aqui uma outra coisa que está acontecendo é que a cor que eu preparei, ela ainda não tá acabando, né? Mas ela daqui a pouco vai começar a acabar. Então, uma vontade que dá é tacar água e diluir. Isso funciona até um certo ponto. Chega uma hora que acontece aquilo que eu falei, né? Você fica mexendo ali com água só, né? Com uma água suja, que quando você vai pôr na pintura não é tinta mais, né? Então, só que pra fazer a cor de novo é um negócio que dá um certo trabalho. Então a gente tem que vencer essa preguiça. Oh, meu Deus. Aí o escuro. Tom mais escuro vem também. Vem aqui. Vai vir aqui também. Certo? Feito isso, a gente vai passar. Aqui tá uma lamaiada, tipo, tem muita água. Então o que eu faço pra tirar essa água? Eu boto um papel higiênico aqui que ele suga. Pronto. O excesso de água. E aí o que eu tava fazendo? Eu tava procurando um tom intermediário para pintar parte aqui das coisas. Certo. Esse tom intermediário tenha ficado muito claro. Vamos lá, né? Como tá pequenininho, eu achei melhor cobrir tudo e aí meio que refazer, assim. E na parte de cima a gente vai pôr os tons mais clarinhos. Realmente bem convencido de que eu fui muito otimista de pegar este tamanho para fazer aqui. Eu não sei se estão conseguindo ver o que eu tô fazendo. Vou aproximar aqui. Ah, legal. Isso, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. E já sabendo que funcionou mais ali, eu já vou começar pondo no intermediário meio em tudo. Aí eu vou pôr o tom mais clarinho nas partes de cima.
aqui. Tá faltando aqui na lateral também. Né? Escuros na parte de baixo. Uma coisa que é bem importante da gente ter em mente também é que quando a gente põe as coisas no lugar certo, mesmo que esteja meio tosco, quando a gente olha de longe, espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Quando a gente olha de longe, o olho meio que faz o serviço de dar o 3D, né? Tipo, essa parte aqui não tá tão bem feita. Tipo, esse traço escuro aqui tá muito grosso. Então não tá dando essa impressão. Mas nesses outros, eu tô até com a sensação de que isso aqui é um reflexo, mas não é reflexo. É tipo, é a cor da tinta mesmo. Voltando pra cá. Então, se isso aqui eu não gostei, o que eu vou fazer? Eu vou mexer nele. Agora, ó. Praticamente seco. Aqui embaixo ainda tá meio grudentinho, mas já bem dá pra mexer. Então é a mesma coisa que a gente vai ficar repetindo. Acho que dá pra dizer que vai ficar repetindo. Ele é um pouco. Esse lado de cá é um pouco diferente do que desse lado de lá. Não é muito diferente, não. É engraçado o papo de dar aula de pintura, porque eu fico lidando com as minhas dificuldades, assim, sabe? Tipo, eu sei que eu tenho que simplificar, mas eu quero pintar todos os detalhezinhos. Isso, pintei as cores intermediárias, agora a gente precisa pôr as luzes. O lance é que as luzes aqui não vão ser tão claras, mas aqui é melhor a gente errar um pouco pra mais, tá? E um pouco de luz aqui. Vamos para esse aqui de baixo. De baixo não, vamos terminar essa parte aqui de cima. E o que que falta? Falta pintar o fundo, né? Aí a gente precisa encontrar a cor que é esse fundo. E vai ser uma cor intermediária também. E aí eu vou pegar toda a cor escura, vou passar aqui pra cima, vou pegar um pouco de branco. E aí a gente vai fazer. Oh meu Deus. Uma quantidade relativamente grande dessa cor intermediária. E vamos passar ali. É relativamente grande. É bem relativo mesmo, porque tem uma quantidade bem pequena, né? Pega mais um pouco. O ideal, assim, né, quando a gente vai estudar e vai ver a teoria, assim, a técnica da tinta acrílica, eles falam pra gente começar do fundo e ir pintando pra frente. Eu não funciono muito assim, sabe? Acho que vocês estão percebendo. Eu vou tentar fazer um pouco disso aqui pra baixo pra vocês verem as implicações, mas eu não gosto porque eu acho que quando você vai. Que foi o que aconteceu aqui, né? Eles falam pra você fazer o fundo pra evitar de quando você for pintar o fundo, de você sujar o que você já pintou.
Mas acontece o contrário, entendeu? Tipo, você fez o fundo, aí você tá pondo as partes mais próximas. Aí você suja o fundo de uma forma que acaba ficando muito aparente, enfim. Então acho que meio que não resolve o problema. E fica meio uma cagação de regra, sabe? Assim, tem que ser assim. Eu acho que o processo de pintura, pra mim, pelo menos, é muito um processo de vai e vem, assim, de acerta, erra, acho que o mais importante é você entender o que você tem que fazer, né? Entender do tipo, isso aqui tá muito claro, eu preciso escurecer, ou tá muito escuro, eu preciso clarear. E aí, na hora que você vai fazer, quanto mais claro precisa ficar, sabe? Não é uma ciência exata, né? A gente vai testando, você vai descobrindo, testando, e você vai também descobrindo o que você quer, né? Às vezes, era pra ser mais escuro pela referência, mas eu quero que fique mais claro porque eu gostei, sei lá. E uma outra coisa que é importante falar é que, como a acrílica seca muito, muito rápido, não é legal preparar um monte de tinta, né? Porque ela vai secar antes de você terminar de usar. Então a gente vai, né, tipo, se acostumem com essa trabalheira que é fazer cor. Aqui para não secar, e aí eu vou pingar a água, que é porque eu quero mexer na consistência dessa tinta. E aí, a linha para baixo ali vai indicar sombra. Então eu vou fazer um tom. Eu pus branco aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu pus branco e aí eu tô pondo preto. Significa que eu pus cinza, certo? Eu não sei se vocês viram a aula de saturação de cor. As sombras a gente faz pondo cinza mesmo. Porque aqui tá um cinza com muito branco. Tem que ter um pouco mais de preto, não tanto. Eu consegui uma cor que é o que eu queria. Porque aqui, no que tá sombreado, a gente também vai lidar com três tons. Só que o que é claro aqui embaixo, aqui em cima não vai ser claro, né? E o que é escuro aqui em cima não vai ser escuro embaixo. Não sei se tá fazendo sentido, mas aí quando a gente for pintar, aí vai fazer um pouco mais de sentido. E é isso, né? A linha da sombra é essa daqui. Então, esse cinza vai valer da linha para baixo. Confusão aqui é um quadradinho daqueles que eu não desenhei. Então, tenho que contornar ele. Continuo para cá? Continuo. A minha tinta tá acabando. Continuar. Que já virou praticamente só cinza, né? Vou pegar um pouco mais de azul aqui para dar uma amarelo ocre também. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Que nem todos os cinzas são exatamente cinzas, né? Tem uns cinzas que são mais
mais quentes, mais frios, mais claros, mais escuros. Quero uma coisa que esteja entre o cinza e o verde. E outra coisa também que com o tempo a gente vai aprendendo a enxergar mesmo as cores, né? E aí eu tô acostumado a usar pigmento. E o pigmento preto, ele é muito azul, assim. É um preto super frio. E aí, quando você mistura ele com o amarelo ocre, já vira um verde, assim. Não precisa de azul. Vocês estão vendo que eu tô super cobrindo o desenho, né? O quadradinho ali é mais para dar uma indicação mesmo. Não preciso ele literalmente. Tá. Feito isso, aí a gente vai ter que pôr cor na parte que não foi. Não tá pegando sombra, né? Deixa eu só conferir se tá tudo certo, se tá gravando, se. Tá, beleza. Tá em cima. Vamos lá. Preciso fazer um pouco mais. E fazer cor é legal fazer com a espátula. Mais daquele verde ali que é o verde da luz. Ai, ai, eu sou bem bagunceiro, né? Com a minha paleta. Eu sou bem bagunceiro, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Eu tô falando isso. Uma pessoa organizada teria um lugar para essa cor. A câmera nem tá pegando. Né? Tipo, teria um lugar para essa cor. Que é essa. Que tipo seria aqui. E aí o mais escuro ele faria separado. Eu fico andando com as minhas cores na paleta. Isso é um problema? Não é um problema. Eu acho tão bonito a paleta organizadinha. E a minha paleta é uma zona. Vai um pouquinhozinho de branco. Talvez menos até do que isso. Acho que tá bom. E aí tem aquele papo de um pouco d'água para diluir, né? Para mexer na textura dela. Deixar ela mais líquida. Eu tenho gostado muito de pintar com uma um pouco mais líquida. Acho que é por causa da têmpera, né? Tenho pintado muito com têmpera. E a têmpera ela é mais aguadinha mesmo. Eu tô achando que tá diferente da outra. E aí tá me incomodando. E aí isso é uma coisa que a gente pode usar se a gente quiser, mas é que a gente não quer, que é a tinta mal misturada, assim. Isso é um efeito legal no pincel e tal, mas aqui sem condição. Aqui a gente quer uma tinta que esteja uniforme. Oração e quanto tempo a gente tem? 9:12. Provavelmente a gente não vai conseguir terminar de pintar essa porta aqui. Mas uma outra coisa que eu achei legal de escolher essa porta como exercício é o fato de que ela tem várias dessas coisinhas aqui e todas elas funcionam iguais. Então, assim, você vai fazer uma primeira e você vai sofrer um pouco. Aí você vai fazer uma segunda, você já vai sofrer menos. E na terceira, na quarta, já vai estar pegando jeito. Agora é um tanto de repetição também.
pouco, é um monte de repetição. Mais você repetir, melhor. Acho que tem um lance que você consegue repetir sem repetir, assim. Cada vez que você pinta, é uma repetição, mas se você pinta uma coisa diferente, é uma repetição menos repetitiva, sei lá. Bem escuro, na verdade, né? Tá bem mais escuro do que talvez eu gostaria. Aqui tá dando diferença de valor mesmo, né? Tipo, aqui é sombra, aqui não é. Então é pra ser diferente mesmo. Mas aí tem também, que acho que vocês perceberam que eu fiz uma escolha de usar um tom de verde bem mais escuro, né? Eu tô numa de usar o amarelo ocre pra tudo. Está muito escuro aquilo ali. Vou dar uma clareada aqui. Ficou muito escuro. Espero que não esteja muito confuso, né? Tipo, eu tô pintando o fundo e aí eu tô deixando esses quadradinhos. E aí eu mesmo dei uma moscada aqui, ó. Já arrumei. Mais algum quadrado? Isso aqui é sombra mesmo, né? Tipo, é essa coisa aqui fazendo sombra. Mais um lugar ali que eu dei uma distraída e não pintei, que tem que pintar. Ai, acho que é isso. Só quero ver se tem alguém falando alguma coisa. É, então vamos lá. Eu vou fazer. Deixa eu pensar. Eu vou fazer esse aqui que tá no claro e depois eu vou fazer esse aqui que tá no escuro. E aí a gente vai discutir um pouco a questão de como fica essa relação de quem é claro e quem é escuro. Mas antes eu vou. É, tentar dar uma organizada nessa paleta aqui, pôr as tintas todas para o mesmo lugar. Né? Tipo, separar por cor, assim, pegar esse verde mais ocre para um lado, aí pôr esse aqui mais escuro pro outro. Isso aqui é só água. E já tá praticamente seco. Uma camadinha boa de tinta seca. Isso aqui é um inferno depois para lavar. Bem, pronto.
Vamos lá. Vamos começar fazendo o valor intermediário aqui. Tá? Esse valor intermediário. Pronto. Aí a gente vai pôr, deixa eu pôr a referência dela. A gente está fazendo esse bonito aqui. Então, a gente vai pegar esse tom escuro aqui. Tá mega mal misturado. Deixa eu misturar direito. Tá mais escuro. Eu vou fazer aqui no cantinho uma parte preto. Ele vai ficar bem escurão. Praticamente preto. Por quê? Porque o meu fundo tá muito escuro, né? Certo. Onde mais vai ter um tom escuro desses? Talvez aqui em cima. E um pouco aqui. Assim, chega aí até o final, mas... Aí eu limpando a minha mão. Aliás, eu limpando o pincel e segurando na parte suja do pano. Vamos lá. Aí, ele vai ter esse segundo tom escuro que vai ser parte aqui. Ai, minha gente. Eu acho que vai. Tipo, até daria pra fazer e eu tô com a mão pesada pro escuro. Mas eu acho que a gente vai precisar dar uma clareada nisso aqui. Senão vai ficar impossível pra vocês que estão pintando. Eu não sei como que tá a coisa aí. Eu estou achando muito difícil de lidar com isso. O Google está me avisando que vamos terminar em 15 minutos. Eu vou fazer assim, eu vou clarear aqui em volta. Eu acho que já é o suficiente, olha só. Pra gente visualizar isso. Eu vou refazer essa parte aqui, que eu acabei atropelando ela. Esse intermediário vai ser o nosso fundo também, né? Então, tá aqui. Mais ou menos, mas vamos ver que essa textura não vai fazer diferença na hora que a gente colocar os valores certos. Pronto. Então eu tenho esse tom que é o mais escuro de todos, fazendo essas linhas aqui. Aí a gente vai ter o segundo mais escuro. Vai estar aqui. Não tá tão mais escuro quanto eu gostaria. Vamos escurecer ele um pouco, mas não pode escurecer demais. E aí é por isso que eu falei que ia ficar mais difícil. Eu cobri uma área maior do que devia, mas tudo bem. Ela vai secar e aí a gente acerta.
o branco. Vai fazer uma clarinha que vai estar nessa parte aqui. Ó. E aí eu vou ter um outro tom que não é tão claro assim, mas também não é tão escuro. Aqui. Clareia. Também. E aqui é só um tracinho. Ó. Tá dando pra. Só o tracinho. E aí eu tô acertando ele de fora pra dentro, né? Então aqui dentro vai ter também uma coisa. Que é esse tom é mais claro. Tá de longe, porque a gente tem que fazer isso, assim. Aí dá uma afastada, olha, vê se tá bom, se não tá. Claramente não tá. Esse branco aqui tá, tipo, muito claro. E aí a gente. Ai, ai. Esse quadro de fora tem que ser. Né? Simplificando ali o que a gente tá vendo, é isso. Mas claro, principalmente em cima, ele é bem. Aí embaixo ele vai ser mais. E aqui também tem que ser um valor. E do lado de cá é escuro. E aqui embaixo também é escuro, mas ele é. Minha gente, eu tô lá, né? Deixa eu mostrar bem de perto o que tá acontecendo. O que tá acontecendo é que tá borrando. Por que que tá borrando? Porque eu queria terminar isso. Porque eu queria fazer o outro. A gente tá com pouco tempo. E isso aqui tá super molhado, tá vendo? Que qualquer coisa que eu mexo, ele borra. Ah, o excesso de tinta. A gente vai mexer nesse daqui. Dá tempo. Deixa eu ver o chat. Eu vou encerrar, eu não vou fazer correndo pra ficar um borrão. Ai, Mariana, mil desculpas, você me escreveu no chat, eu não te respondi porque eu não vi, porque eu tava mega concentrado.
tá usando o guache hoje, perfeito. O guache é difícil porque ele não mistura tanto, mas legal. Acho que pro papel é mais legal. É... Acho que é isso. No final, sempre fica corrido enfim, a coisa acaba. Eu tô pensando em fazer essas pinturas no YouTube, que aí a gente tem tempo, as pessoas entram e saem conforme elas vão querendo, sabe? E aí fazer ao vivo direto de lá. Semana que vem, provavelmente, a gente continua isso aqui. É... Queria pôr aqui, ó. Pra concluir, menos esse aqui que no final ficou corrido e deu ruim. Mas eu acho que esses dois aqui são dois bons exemplos de que, assim, a gente não precisa pintar 100% do que a gente tá vendo, mas a gente precisa aprender a ir simplificando o que a gente tá vendo, né? Pra conseguir. Eu não vou mexer, porque senão eu vou jogar mais tinta, vai molhar mais e vai dar errado. E também, eu ia falar mais uma coisa. Que eu acho que é o processo de pintura é esse, assim. Eu acho que eu gosto de pintar ao vivo e mostrar essas coisas que vão acontecendo. Porque o processo de pintura é esse. Tem esse vai e vem, tem acerta e erra, tem a gostei, vou deixar. Essa outra parte aqui não gostei, vou cobrir, vou. Enfim. Acho que é isso. Muito obrigado por ter ficado aqui esse tempão todo. A gente já vai cair, provavelmente. Mas. É isso. Semana que vem a gente continua. Eu vou mandar aquele formuláriozinho que eu ainda vou elaborar lá no grupo. E amanhã ao meio-dia eu solto essa gravação. Certo? E se você tem alguma pergunta, tranquilo, fui seguindo. Você poder postar uma foto do seu processo até então para comparação. Sim, sem dúvida. Eu vou postar e vou postar um textinho contando também o que funcionou, o que não funcionou, o que foi escolha, o que foi. Sabe assim? Porque eu tô vendo agora, tipo, na referência, né? Olhando aqui na tela, tá bem diferente o verde. E eu tô fazendo o verde bem mais escuro. Isso super foi escolha, assim. Mas, por exemplo, isso aqui não foi escolha, né? Isso aqui foi uma questão de pincel muito pequeno e, enfim. E aí vai secar e a gente vai arrumar. Mas é isso. Não sei se você tem mais alguma coisa pra perguntar, pra falar. Eu acho que a gente pode ficar por aqui.